A boca de Deus nos sustenta. É bom ter você aqui em mais esse dia, nessa meditação da poderosa Palavra de Deus, que guia e nos sustenta durante a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, capítulo 7, versículos do 31 até o 37. E hoje a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. O Evangelho de hoje mostra para nós um acontecimento, um milagre, que eu tenho a plena certeza de que todos nós gostaríamos de receber tal graça na nossa vida, realizada aqui por Jesus para este homem surdo e que falava com dificuldade. Acontece que esse homem, que ele era surdo e falava com dificuldade, provavelmente em algum momento da sua vida, ele conseguia ouvir, ele não era surdo, porque ele falava com dificuldade. Pode ser que eu estou enganado, mas se nós pararmos para interpretar, alguém que fala com dificuldade só fala porque um dia ouviu alguém falar e então essa pessoa aprendeu no decorrer da sua vida. Perceba, tem dois detalhes aqui bem importantes para nós observarmos para que a graça de Deus possa nos pegar no caminho e transformar a nossa vida. Perceba, Jesus percorre uma distância muito longa para encontrar esse homem. Ou seja, Deus tinha um plano para alcançar esse homem e poder transformar a vida dele e tocar nessas necessidades que ele tinha de voltar a ouvir e também de falar sem dificuldade. Acontece que quando Jesus encontra esse homem surdo e que falava com dificuldade, ele faz uma coisa. Ele pega esse homem, tira da multidão, vai num lugar à parte, coloca os dedos no ouvido desse homem, coloca saliva da boca de Jesus na língua desse homem e olha para o céu e diz Éfatá, que quer dizer abre-te. A partir desse momento, o homem volta a ouvir e volta a falar sem dificuldade. Perceba que detalhe importante nós temos aqui. O primeiro deles, Jesus tirou o homem, colocou-o à parte. Isso mostra que nós precisamos ter esse momento particular e a sós com Deus para que a graça dele atinja a nossa vida e nós possamos ter as nossas necessidades atendidas. E então, o segundo ponto importante aqui é que Jesus coloca saliva da boca dele na língua desse homem. E o que isso significa? Pode até parecer nojento aqui, num ponto de vista fresco, se nós olharmos a situação, mas nós observaremos que esse ato de Jesus tocar na sua saliva e colocar na língua do homem significa para nós que o que nos liberta, que o que nos sustenta, que atende às nossas necessidades vitais da nossa vida são as curas e as graças e a própria palavra de Deus que sai da boca dele e atinge a nossa vida. Perceba esse homem, ele volta a falar sem dificuldade e volta a ouvir. Mas fique atento, ele volta a ouvir, mas ele não volta a escutar. Porque logo após, Jesus orienta ele, olha, não fale para ninguém. E o Evangelho mostra para nós que a partir daquele momento, por mais que Jesus recomendou aquele homem a não falar para ninguém, ele já sai falando e falando para outras pessoas o que Jesus tinha feito para ele. Percebe? Esse homem ele era surdo, ele voltou a ouvir, mas ele não conseguiu obedecer e escutar o que Jesus tinha recomendado para ele. E o que isso nos mostra? Que na nossa vida pode ser a mesma coisa. Podemos receber a graça de Deus, podemos ouvir as palavras de Deus em um determinado momento da nossa vida, mas nós podemos, mesmo ouvindo, sermos surdos e não escutarmos o que Deus nos orienta depois da graça, e nós corremos o risco de voltar a viver
a vida na qual antes nós éramos insensíveis, quando os nossos sentidos estavam desfigurados e perdidos. O Evangelho de hoje nos orienta a buscar a Deus, deixar os nossos ouvidos abertos para escutá-lo, e escutá-lo de fato e obedecê-lo, e saber que a nossa vida depende e sempre dependerá das palavras que saem da sua boca. Parabéns para você que chegou até aqui no final desse vídeo. Significa que você, até esse momento, ouviu a palavra de Deus, que é suficiente e necessária para transformar a nossa vida. Então cabe a você tomar a decisão de escutar dia após dia essa palavra e obedecê-la. É por isso que eu te convido a amanhã estar aqui comigo novamente, para que nós possamos ouvir essa palavra e para que possamos escutá-la para o resto da nossa vida, a fim de obedecê-la. Desde já, desejo tudo de bom para você, um grande abraço e até mais!